A paz de Cristo, o amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos rezar no sinal da Santa Cruz. Livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar. Tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Hoje, dia 5 de julho, 14ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Vamos rezar. Primeira leitura do Profecia de Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículos de 4 a 7, de 11 a 13. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu consentimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços este bezerro da Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha, e mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra de seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, né, o profeta Oséias está admoestando um pouco, né? Olha só, gente, continuam, né, não seguindo as leis de Deus. Então, provavelmente voltarão à antiga escravidão do Egito. Foi exatamente, né, o que acontece quando a gente não segue os mandamentos da lei de Deus. A gente acaba sendo aprisionado, não mais no Egito, mas do pecado. O pecado, ele nos aprisiona, ele nos tira a liberdade, ele nos deixa enquanto cativos. Ele tira toda a nossa vontade, porque você se torna escravo do pecado. Então, e a graça de Deus é o contrário, você se torna completamente livre para fazer. Quando você faz a vontade de Deus ela é de liberdade. Não de libertinagem, de liberdade. Vamos ao Salmo 113b. Confia Israel no Senhor, e nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Tem boca e não pode falar, tem olhos e não podem ver, tem nariz e não podem cheirar, tem ouvidos e não podem ouvir, tem mãos e não podem pegar, tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam? Confia Israel no Senhor. Ele é o teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Então aqui ele está pedindo para nós confiarmos em Deus e não nas estátuas lá, né? Que eles adoravam aqueles deuses enquanto no lugar de Deus, né? Aqui a gente vai colocar só um parêntese para a gente lembrar que os nossos santinhos e santinhas não tem nada a ver com os deuses do Antigo Testamento, tá, minha gente? Os nossos santinhos, eles são retratos, eles são fotos que a gente não adora, não adora, e que não fazem milagres. Quem faz milagres só é Deus. Eles apenas pedem para Deus por nós. Eles tiveram uma vida como a nossa, mas conseguiram chegar no céu. Conseguiram chegar no céu porque viveram no mundo sem ser no mundo. Porque viviam na liberdade de filhos de Deus. São exemplos para todos nós. E nós seguimos a luz dos exemplos dos santos e santas de Deus. Tá? Mas nós não adoramos imagens. A gente não tem nada a ver. Coloca Deus no lugar de nenhum dos santos e santas, viu, minha gente? Só Deus faz milagre. Só Deus é Deus. É nosso Pai.
Amém? Então, simbora. Santo Evangelho hoje segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui então eles achavam, né, Jesus fazendo os milagres, é que ele expulsa um espírito maligno de uma pessoa, e eles acham que era pelo maligno que Jesus fazia isso, né? Então tinham muito medo, não sabiam o que aconteceu, não entendiam o poder de Jesus, não entendiam, não acreditavam que verdadeiramente ele já era o Salvador, o eleito, o escolhido, é o Filho de Deus. Ainda não tinha sido revelado para eles ainda não conseguiam ter. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, acreditar em Jesus fielmente, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, está vivo no meio de nós, é graça de Deus. Se você acredita, acredite que você é um agraciado de Deus, é plenitude de Deus. Deus te deu essa graça, Ele tirou as escamas dos teus olhos, a cera dos teus ouvidos e fez com que você visse e enxergasse a salvação. Amém. Aí eu posso dizer para você, salvação chegou na sua vida, salvação chegou na sua casa. E aqui ele continua o Santo Evangelho dizendo: a messe é enorme, né? Pedir para o dono da messe, o Deus Pai, para que mande, né, novos missionários, né? E é verdade, a messe é grande, né, meus amados irmãos? Porque a gente vai andando, onde a gente olha tem gente, né? Tem prédio, tem vila, né? Tem, meu Deus, se a gente vai daqui até para Mosqueiro, aqui em Belém, né, gente? Para Salinas, a gente vê uma ruinha no meio do mato, mas é um monte de casinha. Então, minha gente, aonde tem gente, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser levado. Precisa ser levado com amor, que verdadeiramente Jesus é amor. Precisa ser levado não como um fardo, porque Jesus não é fardo para ninguém. Jesus é graça, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus é perdão. Amém? Peçamos para Deus hoje essa graça para o nosso casamento, para nossos filhos. Que a gente enxergue verdadeiramente Deus como Ele é. Um Deus cheio de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que não aceita nada de errado e detesta o pecado, porque Ele sabe que o pecado vai fazer mal para nós. Lembrando que Deus não vai deixar de ser Deus por a gente pecar, mas que como o pecado nos tira a liberdade, nos faz escravo, e Deus, depois da vida, a maior graça, o maior dom que Ele deu para todos nós é a liberdade, e Ele lutou muito para que fôssemos verdadeiramente livres. Jesus é a liberdade que eu e você procuramos. Jesus é o amor. Estivemos e estaremos sempre reunidos aqui, não presta atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, beijo da Cris. Até amanhã, ó, que São José, gloriosíssimo. Beijo, amores.